voltando então à questão dos documentos, é importante também a percepção que se tem dos atos formais da entidade. Esses atos formais, dentre eles nós temos as atas, né, que isso vai ser tratado depois na palestra jurídica, mas ele tem influência também contábil. Nas atas nós podemos criar, através das atas que nós podemos criar os fundos de reserva, os fundos patrimoniais, e ali determinar, através dessas atas, o funcionamento desses fundos. Por exemplo, tá? Uma outra questão também tudo que envolve o extra-patrimonial, o extra-operacional, tudo aquilo que não é rotina da organização religiosa, é importante que se tenha atas de diretoria ou até mesmo, dependendo da situação, dependendo do estatuto, algumas atas de assembleia. Mas isso vai ser passado na parte jurídica. O mais importante é um documento também que tem influências diretas na contabilidade, as atas, tá? Então essas atas precisam ser trabalhadas, quando se tratar de valores ou deliberações ou controles, tem que ser encaminhada para o profissional da contabilidade. Parecer do Conselho Fiscal, na verdade, o Conselho Fiscal, ele não tem que só se ater, na verdade, só às questões econômicas e financeiras. Eu participo da Escola Aberta do Terceiro Setor e lá eu sou presidente do Conselho Fiscal. E lá não interessa somente o aspecto econômico do balanço patrimonial, na verdade interessa todo o desenvolvimento social na qual foi proposto pela escola. Então, quando se fala do Conselho Fiscal, ele tem o objetivo de ajudar a gestão. Ele não tem interferência em deliberações, ele pode sugerir, ele é um aspecto mais consultivo e de orientação também para a gestão, mas ele também é importante para a contabilidade. Eu faço muitas sugestões através dos pareceres do Conselho Fiscal, da qual eu participo, para a melhoria da contabilidade e dos controles internos da entidade. Das doações recebidas, aqui acho que acabou ficando repetido, movimentação de caixa e conciliação bancária. Todo mundo acha que a conciliação, falando em conciliação, é o contador que é a obrigação a fazer. Não, não é somente assim não. Aí nós vamos ter uma clareza das funções também, e mais do que isso, da importância do aprimoramento de gestão. Quando você pede uma conciliação bancária, o que é? Você vai fazer linha por linha, dizer a que se refere determinado crédito ou débito em conta. Então, por quê? Principalmente na organização religiosa, onde você, de repente, você tem vários depósitos bancários e, se não falar nada, para a contabilidade, o que vai ser? Doação. Às vezes é reembolso, às vezes o que é que se trata ali. Então, a conciliação, ele tem que partir da gestão, daquele que está controlando o extrato bancário, o banco, ele tem que falar, ó, esse depósito em conta no dia tal, refere-se a uma doação, a um dízimo, a uma doação condicionada, a um reembolso de despesa. O que se trata? Identificar. Isso é a conciliação financeira feita pela entidade. E aí, a conciliação contábil vai exatamente da movimentação econômica e financeira alinhada à questão bancária, e aí vem o profissional da contabilidade, atestar a regularidade dos saldos bancários, etc. Mas é importante que se tenha isso. E vou falar para vocês, é difícil ter entidades que façam isso. Parece uma coisa boa, mas é importantíssima, tá? Acho que no almoço estavam falando sobre algumas questões de fraude, etc. Não pense que a fraude, elas são sempre milionárias. Ao contrário, as fraudes acontecem nos pequenos valores. O seu volume, por ser imperceptível, acaba se transformando num valor gigantesco, mas sem percepção daqueles que administram. Então, as doações perigosas precisam ter controle. As questões bancárias precisam ter controle. O movimento de caixa precisa ter entradas e saídas. É um documento que ajuda a contabilidade a reconhecer informações na contabilidade. Então não descarte essa questão, faça exatamente uma conciliação bancária e faça também um acompanhamento da movimentação de caixa. Trabalho voluntário, nós temos então uma lei que trata sobre isso, do trabalho voluntário, fala das questões, teve uma alteração, acho que nesse slide não puxei.
teve uma alteração do trabalho, mas não foi assim, uma coisa que vai mudar muito, mas o trabalho voluntário tem uma lei específica. Nós temos o trabalho voluntário daqueles que são estatutários, aqueles que não são estatutários, aí eu aconselho a fazer o termo de voluntariado. Aqueles que são membros, eles têm uma outra característica. Então, tudo isso, essa formalidade jurídica precisa ser estudada caso a caso, mas o mais importante de tudo isso é como reconhecer esses trabalhos. Então, o trabalho aqui na ITG, na norma contábil, nós temos lá o trabalho voluntário, inclusive de membros, de integrantes dos órgãos de administração, no exercício de suas funções, deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação de serviço, como se tivesse ocorrido desembolso financeiro. E assim, isso está na ITG 2002, que é a norma contábil, a norma técnica, que o profissional tem que fazer. Ele tem que observar se aquela entidade possui controles internos que tratam do voluntariado e reconhecer isso na demonstração do resultado e manifestar isso em nota explicativa. Aqui um exemplo de uma planilha que eu peguei lá do federal, né? Serviços médicos, por exemplo. Aqui uma planilha. Quando chega uma planilha dessa para a contabilidade, nós vamos estar reconhecendo os R$22.000 aqui. Reconhecer na receita, na despesa. O lançamento contábil tem naquele manual, tá, pessoal? Mas o que vocês vão visualizar é uma receita de voluntariado e uma despesa de voluntariado. Isso, lógico que tem uma transição no patrimônio, no balanço patrimonial. Então precisa de uma documentação suporte para esse lançamento, porque se não tiver uma documentação, como que eu vou saber que lá existe voluntariado? Então, chegou uma planilha, trabalho voluntário no mês tal, 22.000. Eu não vou contabilizar, a não ser que queira uma necessidade da entidade, que separe médicos, serviços contábeis, limpeza, etc. Eu não vou fazer isso, na verdade, né? Eu vou estar contabilizando pelo valor, na contabilidade, pelo valor total da planilha, por exemplo. Documentação suporte. Para assegurar esse lançamento, eu tenho que ter um termo de voluntariado, que é a formalidade jurídica. O recibo da gratuidade praticada, que ele tem essa planilha, mas a pessoa, efetivamente, ela desenvolveu a sua ação voluntária, tá? A planilha, que é esta, e uma documentação suporte para reembolsos, que eu trabalhei com a questão do reembolso de despesa. O reembolso de despesa eu tenho uma ação voluntária. Então eu fui almoçar aqui no restaurante, o que eu faço? Eu, Marcelo Monello, pego, eu sou voluntário da entidade e tal, da igreja, fui almoçar, peguei o valor estipulado pela entidade, apresento a nota fiscal em meu nome, nada em nome da entidade, porque quem está pagando sou eu, Marcelo Monello, e eu vou pedir o reembolso. Então eu faço a solicitação à entidade, ela me dá um recibo de reembolso conforme nota fiscal que estou apresentando. Então eu não vou estar contabilizando o restaurante e tal, eu estou contabilizando o reembolso da minha despesa, dessa despesa de alimentação voluntária, do meu trabalho voluntário. Alguma dúvida, pessoal, dessa questão do voluntariado? Da atribuição de valor, um minutinho só, da atribuição de valor, aí nós temos aqui, por exemplo, aqui uma planilha onde coloca a quantidade de horas, o valor atribuído, ele, nesse caso, está colocando os encargos, férias, terceiro, um exemplo de uma planilha de composição de valores de voluntariado. Um minutinho só, pessoal. Por exemplo, nas igrejas, tem a pessoa que fica responsável pelo som. Todos os cultos ela opera o som. Tem a equipe fica na portaria, por exemplo. Cada domingo fica um na portaria. Minha pergunta é a seguinte: esses membros da igreja que ficam na portaria, outras atividades, eles também são considerados como voluntários? Teria que ter um tempo para eles também ficar na portaria, operar o som da igreja nos cultos? Ou, nesse caso, não é necessário? O que realmente obriga a ter o termo ou não? Aí, por isso que eu falei, então, isso tudo que você tem que ser feito. De repente, o membro, ele participa, ele já tem uma formalidade já como membro ou não. Ele é esporádico, ele está fazendo uma ação voluntária. Então, cada caso é uma situação que precisa ser estudado. Essa formalidade jurídica ele vai tratar na palestra dele, mas existem várias situações. Mas, a princípio, eles são voluntários, todos eles. Eles estão prestando serviço.
serviço de som, eu tenho que atribuir um valor à função que ele está desempenhando ao tempo que ele disponibilizou. Eu vou contabilizar lá, o lançamento está no manual, pessoal. Tá? Receita, balanço patrimonial e depois despesa. E aí você contabiliza isso e também coloca lá número de voluntários e cria uma demonstração na nossa aplicativa. É importante que se faça. A grande dificuldade, aí eu volto a falar para vocês, não é atribuir valor, não é nada disso. É como reconhecer, como ter efetivamente o controle disso tudo. É gerar o controle. Esse é o mais difícil. Quais são os parâmetros que nós estabelecemos, quais são os mecanismos. É um termo de voluntariado? Já é membro da igreja? E que está desempenhando? Que tipo de documento que eu vou fazer? A implantação disso é a mais difícil depois que se estabeleceu esse procedimento. Fica tranquilo. Pois não. Era sobre esses encargos aí, que eu não vou pagar, não vou recolher, como é que eu vou fazer com esses encargos? Você vai colocar, porque quando você está, olha só o que fala ali, ó. Deixa eu ver aqui. Pelo valor justo da prestação, como se tivesse ocorrido desembolso financeiro. Se você fosse contratar determinado profissional, qual seria o valor dele? E qual é o custo, na verdade, de operação que ele tem? Então, quando você fala o custo de operação, não é só o que pagou para ele, mas os encargos que também são decorrentes do trabalho dele. Eu vou colocar isso tudo dentro da composição de valor do trabalho voluntário. Não, isso aí é uma composição. O que eu vou contabilizar lá? Vamos lá. Aqui eu vou estar contabilizando serviços voluntários, R$516. Aí eu posso, uma necessidade de informação, eu coloco. Nessa composição existe o quê? Valor base de R$3, encargos, sei lá o que ele colocou aqui, de 29, mais encargos 13º, férias aqui, compõe o valor atribuído de X reais do trabalho, de reconhecimento de trabalho voluntário. Não entendi. Não. Então, aí que está o negócio. Porque primeiro, olha só o que eu coloquei aqui, ó. Princípio da razoabilidade. Precisa ser relativo à sua operação. Que existe um custo de operação. Quando se fala do voluntário, o voluntário acontece. O que está querendo o Conselho Federal? Que na verdade você tenha a dimensão da sua operação. Porque se você não estiver utilizando um voluntário, você vai ter que pagar para outra pessoa desenvolver, para acontecer a sua operação. Então, qual o custo da sua operação? O custo da sua operação inclui o trabalho voluntário. Existem algumas denominações em que é eleito um conselho para dirigir a igreja, composta dessas pessoas, chamadas presbíteros, junto com o pastor administra a igreja. E muitos desses presbíteros também são professores de doutrina na chamada escola dominical. Considerando que, como você está falando, que deveria quantificar isso, esses valores, em termos profissionais, seria um valor muito alto, se nós formos comparar até pela média de mercado, seria um dirigente e de um professor também. E aí não existe recurso naquela instituição para pagar esses valores. Nós fazemos então essa razoabilidade, quer dizer, baixamos o custo, não haverá um problema em dizer, bom, você como administrador ganha R$100 no mercado, você está colocando 10, você não estaria, o fisco não poderia dizer que nós estamos incumprindo receita, pagando menos do que deveria? Não existe movimentação financeira, é uma atribuição de valor econômico. Então, aquilo não é uma preocupação que você tem que ter. Agora, lógico, a preocupação que você tem que ter é com esse princípio. A condição da sua organização, na realidade da sua organização. Então, tem que ser a realidade. Não adianta porque o presidente é um presidente super famoso, é um cara, uma pessoa na sociedade que o custo de uma palestra dele seria tanto, ele vai estar atribuindo valor. Não. Qual é a função desempenhada? Qual é a realidade econômica e financeira da minha entidade, caso eu fosse pagar? Aí você vai falar, mas eu não tenho condições de pagar. Mas não é exatamente isso o raciocínio. Se eu tivesse que pagar, eu tenho um custo operacional ali.
Então, é esse estudo que tem que ser feito. Então, o grande cuidado é assim, não copiar valores. Os valores têm que ser da sua realidade, em relação à função desempenhada, à quantidade de hora. Tem uma série de coisas que são... Agora, e separar o que é a atividade que vai ser remunerada, vamos colocar assim, que vai ter uma remuneração através da côngrua, por exemplo, daquilo que é voluntário. Então não pode misturar uma com a outra também. Você falou as duas situações aí. Você tem ainda a de professor, se for uma atividade também diferente, você tem uma série de coisas diferentes de ser tratadas aí. Boa tarde. Meu nome é Marcos Portugal. Eu gostaria de saber que, uma vez contabilizado esses custos, não fictícios, mas esses custos que não vai haver saída de numerário, isso não vai mascarar o resultado? Não, vai dar um superávit? Não, porque ele vai... Primeiro que não existe uma coisa... Não é fictícia, existe custo. Esse é o primeiro aspecto, existe. Só que ele está sendo suportado por um voluntariado. Então, existe um custo que eu captei, existe uma despesa, existe um profissional trabalhando lá. Só que eu captei pela doação dele. Então, aquilo vai zerar o resultado. Então, vai ser receita de mesmo valor da despesa. Não estou falando que o lançamento é esse. Mas o lançamento em resultado é zero. Tá? O que vai mostrar é o quanto eu captei. Inclusive, eu tive isso, bem lembrado até. No contrato de gestão de uma companhia de dança lá de São Paulo, ele era, não só da companhia de dança, mas da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, era obrigado a captar recursos, receitas, não necessariamente em dinheiro. E ele calculou quanto de voluntariado atribuído foi reconhecido pelo Estado como uma forma de captação de recursos do voluntariado. Então, até um contrato de gestão na Secretaria de Cultura foi reconhecido também. Lógico que tem todo um procedimento para isso. Eu preciso só mais uma pergunta sobre esse voluntariado para depois finalizar, que senão não conseguimos terminar. Boa tarde. Pois não? Eu sou o professor Luiz Antônio. Pois não, professor. Eu queria só esclarecer muito claro com relação à ITG 2002, ela sofreu uma alteração R01. Essa R1, ela mostra que, em notas explicativas, você faz essa apresentação. Sim. A minha dúvida é se existe ainda a necessidade de se apresentar o valor, ou separar o valor, porque a R01 agora é só demonstrando nas notas explicativas. Existe ainda a necessidade de apresentar e separar os encargos? Ela continua demonstração no resultado em nota explicativa, ele continua. E por que deixar em nota explicativa? Exatamente para as pessoas entenderem a dinâmica da entidade, entenderem a captação, entender que aquela receita é diferente das demais, que não é tributável, que não é de remuneração, que não se trata nada disso. É uma receita econômica diferenciada. É uma atribuição de valor, uma representatividade econômica diferente. Por isso que há uma necessidade também de escrevê-la, o que se trata aquela receita de voluntariado, aquele valor de voluntariado, para descrever. Por isso que é importante. Eu vou entrar na ITG daqui a pouquinho. Tá? Eu participei da ITG 2002, não da R1. A R1 ela teve pouca alteração, ela quis justificar o que era imunidade e isenção e alterou essa questão aqui, que colocou que era uma discussão que o pessoal tinha. Escuta, mas os membros estatutários, eles também são voluntários? Lógico que são, porque estão lá gratuitamente, não estão recebendo nada por força de estatuto, que é diferente do outro que é por força de lei do voluntariado. Então, era essa alteração em relação a isso. Pode ser sobre esse assunto, precisava passar para frente. Quem que está perguntando no auditório? Pois não. Não, ele não pode receber remuneração, de forma alguma. Ele pode ter uma restituição de despesas, por exemplo, de valores que ele foi almoçar, eu posso reembolsar a despesa dele. Porque ele vem trabalhar aqui, por exemplo, ele teve que transporte, o ônibus. Mas isso é importante que se estabeleça regra também.
Não simplesmente também, eu vou reembolsar tudo. Não, eu tenho regras de reembolso de despesa na minha entidade também. Isso é importante estabelecer por regimento. Com licença, a gente vai precisar esperar ele terminar a palestra, senão a gente não vai. Por isso que eu não estou passando o microfone. Daqui a pouco eu passo o microfone para todos se manifestarem, ok? Vamos lá. Trabalho voluntário já passei. Aqui as obrigações acessórias. Então, assim, hoje muito bem explicitado pelo Alexandre, porque assim, por mais que você imagine que não tem movimento, você tem que ter obrigações acessórias que determinam que a entidade está em operação. Pode não ter movimentação econômica, mas ela está em operação, ela está ativa, vamos falar assim. Então, nós temos aqui, que não é o caso da DCTF. A DCTF tem a regra própria, que já falou da entrega. A DIRF também, isso aqui, como ele já falou, eu já resumi aqui. A DIRF é importante. Os SPEDs, nós vamos ter aqui uma solução de consulta do COSIT, que trata da EFD contribuições. A questão da ECF é obrigatória para todas as entidades, e assim eu falo para vocês, o que vocês podem... Marcelo, eu sou desobrigado, eu entrego? Eu falo para vocês, entregue. Lógico, simplesmente entregar por entregar de qualquer forma, não, senão você está prejudicando até a própria entidade. Você tem que ter consciência do que está entregando, e mais do que isso, saber o que está entregando, que tem que entregar certo. Então tem que preparar. O SPED, as entidades não estão preparadas para o SPED. Elas não estão preparadas também para o e-social, que vem também para vocês também. A igreja vai ter que ter também. Então tudo isso nós estamos falando. 3 empregados. Nós já temos situações aqui que são obrigatórias para entidades. Lá ele fala entidades sem fins lucrativos, imunes e isentas. Pegou todos vocês. Pronto. Então, tem que ter consciência disso. Nós temos que preparar o ambiente para a prestação de contas. E aí, o professor falou anteriormente dessas obrigações. Eu vou deixar para vocês essa apresentação e aqui um exercício para vocês. Eu fiz aqui um levantamento de obrigações, algumas obrigações que deveriam ter sido entregues caso a entidade, lógico, tivesse necessidade. Eu coloquei aqui, por exemplo, a GFIP. Eu estou explicando, a GFIP tem que ser entregue, é utilizada para recolhimento do fundo, estou explicando o que é. A referência de dezembro, eu tenho que entregar as datas que eu tenho que ter de entrega. DCTF, aqui explica o que é, a competência de qual que é, as datas. Então, eu vou deixar isso aqui para vocês, para verificar um levantamento para... Entreguei? Se não entreguei, o que eu tenho que fazer para acertar? EFD contribuições, ECF, a ECD, a DIRF. Essa daqui para quem tem atividades comerciais, né, na atividade meio de captação, então, que mexe com o ICMS, mas eu não pago ICMS, mas você tem obrigações, então tem aqui, o EFD e a GIA para entregar também, isso no Estado. Pode, sim, professor. Está tirando foto lá. Vamos lá. Então nós temos essas obrigações federais, eu coloquei algumas, tá? Porque pode ser que tenha outras, por exemplo, aí, né? As entidades. E aqui é estadual, o ICMS, a GIA, aqui vocês podem pegar depois, eu vou deixar isso para vocês fazerem um checklist na organização de vocês. Essa daqui de São Paulo, vocês falaram, como chama aqui? CEPOM. Lá nós temos a NFTS, que é a nota fiscal do tomador de serviço. Então, aquele que é de fora, nós temos que cadastrar a nota fiscal que ele está emitindo no nosso também e faz exatamente esse daqui, porque nós não entregamos mais as nossas notas fiscais. Antes tinha que fazer a escrituração também do livro, há muito tempo já, né? Mas tinha um livro também de notas fiscais. Agora já não tem mais, agora é a nota fiscal eletrônica, as entidades que prestam serviço ou entidade religiosa que tem alguma prestação de serviço. Mas eu não tenho nota porque pode ser que seu cadastro seja errado. Seu cadastro municipal, seu cadastro da Receita Federal. Então, isso é uma outra coisa, o CNAE, Código de Atividade Econômica. Eu tenho como objetivo ser uma entidade religiosa, uma organização religiosa, mas eu posso ter de captação atividades econômicas
que aí eu tenho que ver qual é a inscrição de cada uma delas. ITG 2002. Essa é a norma contábil que, se tratar eu, Marcelo Monello, ou outros demais profissionais aqui, vamos trabalhar com sem fins lucrativos, temos que observar. Ah, Marcelo, mas ela não tem celas, não interessa, é essa daqui. Ah, essa aqui não tem convênio, é essa aqui. Ah, essa aqui é uma sociedade de amigos de bairro, é essa aqui também. Essa aqui também é um sindicato, uma forma associativa, é esse aqui. O partido político é sem fins lucrativos, também, tá aí também, não deixa de ser. Tem entidade esportiva também? Tem uma outra norma também, já. Tá? É quase similar a essa aí, mas ela é uma outra norma. Vamos lá, olha isso aqui, ó. Essa interpretação estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, reconhecimento das transações e variações patrimoniais, estrutura das demonstrações e informações mínimas a ser divulgadas em notas explicativas. Então, aqui já está falando ó, como contabilizar, como evidenciar, como publicizar e ainda fazer as notas explicativas. Então, não peça a nota, Marcelo, me arruma um modelo. O modelo não serve para a sua entidade. A base de informação de nota explicativa está aqui. Olha aqui, ó, o alcance é para a entidade religiosa, uma organização religiosa. Então, eu, Marcelo Monello, trabalhando com uma organização religiosa, eu tenho que cumprir essa norma aqui. Se eu desenvolver também, porque você tem a entidade, mas com fins também religiosos, que é diferente da forma jurídica dela, mas ela também tem fins religiosos. Então, eu tenho que cumprir aqui. O que eu tenho que observar? Princípios de contabilidade, as normas de contabilidade, sejam elas a de pequena e média empresa e as normas completas. Então, o que quer dizer? O profissional da contabilidade tem que saber todas as normas, todo o conjunto normativo. Mas como você vê, não? Tem que conhecer o conjunto normativo e saber, com aquele conjunto normativo, o que se aplica àquela operação, àquela realidade de entidade. Então, eu vou conhecer as normas de receita, de imobilizado, de tangível, de benefícios a colaboradores, tudo isso eu vou ter que ter conhecimento para poder contabilizar. Aqui, ó, as formas jurídicas, né, das entidades e com relação a sua imunidade e sua isenção. Então, é uma norma que eu tenho que seguir. Se eu tiver imunidade e isenção, eu tenho que seguir também. Vamos lá, para o reconhecimento. Olha o primeiro item. Mas, Marcelo, eu já sabia que o princípio contábil é o princípio da competência. Por que colocaram isso? Porque exatamente a receita e despesa deve ser reconhecida respeitando o princípio da competência. Porque detectamos nas fiscalizações dos CRCs, o CRC que fiscaliza, mas o federal que determinou isso, que as entidades não observam o princípio da oportunidade, da competência e demais, mas principalmente o da competência. Eu já expliquei aquela questão do caixa, do recebimento, do pagamento, independente disso, tem que ser reconhecido. Então, mas você vê, por que teve que repetir? Porque existe uma ocorrência muito significativa das entidades sem fins lucrativos de não observar esse princípio. O que mais? Existe uma norma específica que trata de doações, subvenções. Dentro das subvenções nós temos as isenções, tá? Então, o que é subvenção? Ele determina, ele qualifica na NBC T07 o que é uma subvenção, o que é uma doação, como contabilizar, o momento do reconhecimento. Lembra que eu falei? Eu tenho uma reforma, estou captando hoje doações para que aconteça lá em dezembro. Qual o momento do reconhecimento? É nessa norma e na norma de receita que nós vamos verificar. São duas normas, a norma de receita e essa norma de subvenções. Quando se fala em caráter particular, aqui, o outro item, as coisas também acontecem de uma forma também que não dá para entender muito bem. Porque eles quiseram falar o que era isenção, o que era imunidade. Porque o que estava anteriormente falava que a renúncia fiscal precisava ser reconhecida como deveria fosse lá. Isso estava antes dessa alteração. Aí as auditorias ficaram questionando o Conselho Federal. Mas o que é a imunidade? Eu sou imune a quê? Mas você não pode responder o que é uma entidade A, B, C, D na sua individualidade, o que ela é imune, o que ela é isenta. É o conceito da imunidade, é o conceito da isenção que ele quis tratar. E aqui colocou o seguinte, o 9A
trata de isenção e convênios. Tudo que é particular, a isenção é particular. A isenção tem um caráter, você tem que cumprir determinada regra para ter uma contrapartida em não pagamento do imposto. A imunidade já não tem isso. Então, olha lá, o 9A, somente as subvenções concedidas em caráter particular se enquadram na NBCT 07. Quando fala NBCT 07, remete a subvenções através de isenções. Entenderam? Não, né? É isenção. Que aqui na NBCT 07 também trata de isenções, como contabilizar isenções, como reconhecer isenções. O item B, ele fala de imunidade. A imunidade não se reconhece. A isenção se reconhece através da 07. A imunidade não se reconhece e não se fala nada. Imunidade por quê? Porque não tem fato gerador, não tem base de cálculo, não tem fato gerador, então não há o que se falar de determinado tributo aqui. Tudo bem? Isso foi a alteração da R1. Essa é a alteração que ele quis explicar, mas acho que ele complicou. Mas quis explicar o que era isenção, o que era imunidade. O item 10, e aqui eu chamo a atenção porque é o segredo da contabilidade para sem fins lucrativos. Trabalhar por projetos, segmentado, separar por atividades e mais do que isso, apurar resultado por atividade. Então, lá, eu tenho uma atividade pastoral. Quais são as receitas, quais são as despesas, resultado da atividade pastoral. Aí eu tenho uma outra atividade de formação, por exemplo, de músicos. Aí eu tenho uma outra lá, então, receitas da atividade de músicos, despesas das atividades, resultado. Aí a DRE, resultado geral, resultado total. Então, eu tenho que imaginar que eu vou ter que fazer uma demonstração de resultado separada. Só que para ter demonstração separada, para atender qualquer tipo de fiscalização, eu preciso ter contas segregadas, sejam através do plano, ou seja, através por cento de custo de determinado sistema. O sistema eu posso fazer por cento de custo? Posso, desde que eu tenha adequadamente estruturado os centros de custo, controles internos para isso. Então eu posso, porque eu tenho que ter um registro que favoreça a apuração de resultado por atividade, porque a norma fala em registro, e que aí sim eu vou evidenciar da forma que eu quiser. Se eu tiver o registro separado, segmentados, com qualidade, eu atendo qualquer fiscalização, eu atendo qualquer exigência, qualquer forma de demonstração, separada as naturezas, separada por atividade, apurar resultado. Os registros contábeis. Ele não está falando aqui que é a DRE, tem que fazer a DRP, né? Vocês estão vendo, está no período. Ele não está falando aqui a DRP, ele está falando que o registro, porque o registro vai propiciar qualquer forma de apresentação. O que mais? As receitas aqui é o seguinte, tudo que é condicionante ele fala, eu tenho que ter as respectivas despesas serem registradas em contas próprias, inclusive patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade. Então lá, eu tenho um convênio. O convênio, parceria, ele já determina, você vai poder gastar tais despesas nesse convênio e você vai ter que colocar outras na conta partida, que apesar que não pode mais, mas eles exigem ainda. Então eu tenho que ter conta separada do que é do convênio, daquilo que é próprio da entidade. Mas eu posso fazer isso por centro de custo? Pode, mas desde que você tenha um controle muito bem aprimorado, para caso venha a fiscalização, eu consiga fazer separadamente. Em São Paulo está acontecendo de eles pedirem balanço e demonstrações separados por projetos. Então eu tenho uma consolidação, eu tenho uma unidade de CNPJ só que eu abro dentro do meu sistema uma série de balanços patrimoniais e de resultado, exatamente para uma unidade só, porém com vários projetos. Então está acontecendo isso, das secretarias, por exemplo, de Cultura de São Paulo, a Secretaria de Saúde, pedir separadamente, e é uma tendência a acontecer isso, de fazer balanço separado por projeto.
a lei dos SEBAS, ele pede segmentação por atividade, inclusive as contas patrimoniais, que é uma outra dificuldade, de ter contas patrimoniais, do balanço patrimonial, separado por atividade. Quando você fala o banco, você consegue separar, o caixa você consegue. Agora, eu só tenho um imóvel separado por várias salas, dentro dessas salas eu tenho atividades de educação, de assistência e de saúde. Como mensurar isso? Como segmentar isso? Como atribuir depreciação para cada uma delas? Todo benefício, olha o seguinte aqui, ele não está falando aqui, ó, os benefícios concedidos pela entidade sem fins lucrativos, não está falando qual que é a forma jurídica, ele está falando só sem fins lucrativos. A título de gratuidade, a igreja faz gratuidade? Faz? Pessoal, as igrejas desenvolvem gratuidades, fazem gratuidades? São várias campanhas, né? Várias questões que se desenvolvem, ações com família, com pessoas lá. Então, por que não mensurar essa questão? Por que não imaginar um relatório integrado ou um balanço social, aquele antigo ainda, mostrar esse contexto daquela igreja naquela sociedade? Então, há uma necessidade de reconhecimento desses benefícios sociais concedidos pelas igrejas também. Então, aqui não está falando se é para SEBAS ou não, a não ser aquelas que eu preciso separar para prestar contas. Mas ele não está falando que essa é para a igreja, isso aqui é para SEBAS, isso aqui não é. Não, ele está falando aqui, ó, sem fins lucrativos, tem benefício social, tem que reconhecer também para a entidade. Constituir provisão, separadamente também, a questão do superávit ou resultado, que antes você tinha que fazer uma assembleia específica para depois incorporar a demonstração do resultado no balanço, no PL, o resultado do superávit ou déficit daquele período. Agora é automaticamente. O benefício concedido, vou pular isso aqui, ó, os valores contábeis devem ser segregados de forma que permitam a apuração de informações para a prestação de contas exigidas por órgãos governamentais, aportadores, reguladores e usuário em geral. Eu sou membro da igreja, eu quero saber o resultado da campanha da reforma do telhado. E aí, como fica isso? Será que eu não tenho que fazer uma apuração de resultado para aquilo ali? A dotação inicial, isso é para fundações, o trabalho voluntário, ó, deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação, como se tivesse ocorrido desembolso financeiro. Aqui já pulei, aqui a demonstração contábil, quais são as demonstrações obrigatórias para a igreja. Ah, Marcelo, mas ela é minha pequenininha, é uma pequena comunidade religiosa, eu tenho que ter balanço patrimonial, demonstração do resultado do período, demonstração da mutação do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de caixa e nota explicativa. De quem que é essa obrigação? A entidade tem que ter, o profissional tem que fazer, independente de qualquer título, qualificação ou qualquer coisa. Ela é uma entidade sem fins lucrativos, eu tenho que desenvolver tais demonstrações contábeis. E aí vem, para aquelas que estão ainda com o livro ainda impresso, que nós vamos ter depois o AECD, mas aquelas que estão com o livro impresso, tudo isso tem que estar no livro diário, registrado no livro diário. E aí então nós temos outro problema de fiscalização, que nós pedimos, o CRC, ele vai lá e pede o livro diário da entidade e vê lá que só tem balanço patrimonial, demonstração de resultado. De repente não fez nosso explicativo e não fez demais demonstrações. Então o que é isso? Uma infração por não observância à norma técnica da contabilidade. Acabando. Vamos lá, demonstração, divulgação. Aqui o contexto da nota explicativa. Aqui o contexto operacional, falar que é uma entidade, uma organização religiosa, que seu estatuto tem isso, está tudo aqui, ó, estatuto. Critérios de apuração de receita e despesa, relação, aqui os itens necessários para a nota explicativa. Vou passar isso aqui, já estou finalizando. Algumas referências, eu vou ficar, pessoal, não fique bravo não, mas eu vou ter que passar já lá para o Dr. Sérgio, meu pai aqui, para ele desenvolver a parte dele, e no final a gente fica aqui para tirar as dúvidas sim. Então fiquem tranquilos que eu ficarei à disposição, tá? Já falei aqui também, meu voo somente à noite, então nós estamos à disposição para tirar dúvidas depois. Quero agradecer aqui, já aqueles que estão aqui pela paciência,
e fico à disposição para eventuais questionamentos após a apresentação do Dr. Sérgio Monello. Muito obrigado e sucesso a todos vocês.